Apocalipse capítulo 2, de 8 a 11, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos. Deus e Pai, queremos te pedir que esta palavra venha a ser bênção na nossa vida, compreendendo ela e aplicando-a em nossos corações, em nossas vidas, na vida da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não temas o sofrimento, é o tema da nossa mensagem. Precisamos entender um pouco o contexto da cidade, para que então possamos compreender melhor o texto. A cidade de Esmirna, conhecida hoje de Izmir, na Turquia asiática, era conhecida como a mais bela das cidades da Ásia. Era uma cidade elogiada pelos seus esplêndidos edifícios, uma forma arredondada, por isso que eles chamam de aquela coroa. Ele vai falar lá na frente que o vencedor, ele receberá uma coroa. E também conhecida pelo Monte Pagos, que formavam o que era conhecido como essa coroa de Esmirna. Essa cidade também era conhecida pela sua lealdade a Roma, o Império Romano, na pessoa do imperador. Eram muito fiéis a isso, e por isso era uma cidade rica. William Barclay, ele chega a dizer que Esmirna residia todo o esplendor da cultura pagã em suas expressões mais elevadas, e a religião pagã em toda a sua magnificência. Para você ter ideia que a respeito de templos, a respeito de um monte de coisas sofisticadas, aquela cidade tinha. A igreja então mais fiel a ser relatada aqui em Apocalipse é a igreja de Esmirna, uma igreja em que você não vê repreendas a ela própria, Fala que ela ia sofrer, fala de algumas qualidades, fala de algumas recompensas, mas não fala nenhuma repreensão. E é importante notar que a igreja mais fiel pode ser também a igreja mais sofredora. Então, não existe slogan para essa igreja de Esmirna: venha e pare de sofrer. Então, não temas o sofrimento, porque quem fala contigo em primeiro lugar, a gente destaca que quem fala contigo é o Jesus ressurreto. Esse Jesus ressurreto, ele se declara como Deus, e depois ele se declara como homem. Jesus, ele é tanto Deus quanto homem. É um mistério da cristologia que até hoje deixa as pessoas ainda meio embaralhadas, mas que é uma verdade absoluta, e que é uma verdade que não pode ser questionada na Bíblia, no cristianismo, porque é uma base da nossa fé cristã. Jesus é Deus quando ele se declara: eu sou o primeiro e o último. A palavra grega aí, protos, é o primeiro, e o último de escatom, ou seja, de escatologia. Ele é o primeiro que quando começaram as coisas ele já estava, e quando as coisas acabarem também ele estará lá. Só Deus estava lá antes de tudo começar, e só Deus estará lá quando chegarmos. Então Jesus é Deus, mas ele é homem também, quando ele diz que esteve morto e tornou a viver. Somente um homem poderia morrer, Deus não morre, por isso ele declara também que ele esteve morto, esteve no passado. A morte foi necessária para a remissão de pecados, e agora ele está ressurreto, tornou a viver. Não é simplesmente a pessoa estava morta e de repente voltou a respirar.
mas uma vida de qualidade, né? Uma vida abundante que ainda nós mesmos não conhecemos, mesmo estando vivos, porque esta vida que Jesus tornou a ter é uma vida diferente, porque ele recebeu do Senhor um novo corpo, né? E ele veio demonstrar-se ressurreto, como a gente viu na semana da paixão de Cristo, da ressurreição, da Páscoa. Ele apareceu ressurreto já de uma forma diferenciada num novo corpo. Por isso ele se declara também homem, morto e vivo. Ele ressuscitou e há provas, evidências bem contundentes para isso. E esse Jesus, ele sabe o que é sofrer. Mesmo sendo Deus, deixou o seu estado de glória, veio a este mundo padecer sofrimentos, padecer dificuldades, as mesmas que nós sofremos, as necessidades físicas, como sede, fome, cansaço e coisas do corpo humano, mas também ser chicoteado, ser humilhado, ser caluniado, mal falado, injustiçado, maltratado, e experimentou a morte. Tudo isso ele sofreu, e claro, aqueles que o seguem não devem esperar menos do que isso. Depois de tudo isso, Jesus ressuscitou e está vivo à destra de Deus, o Todo-Poderoso. O que isso significa para nós como igreja? Nós estamos recebendo uma carta, a igreja no caso de Esmirna, e nós também estamos recebendo uma carta, claro, o pastor da igreja, o anjo da igreja de Esmirna, como nós já vimos a respeito de Éfeso também, e nós estamos recebendo esta carta sabendo de que servimos um Deus vivo, um Deus que entende o que é ser homem, porque ele se tornou homem, e ele sabe muito bem o que é sofrer. O servo sofredor de Isaías era uma premissa de tudo isso. Mas também nós encontramos no texto o Jesus conhecedor, não apenas o Jesus que podia ser demonstrado como Jesus ressurreto, mas como Jesus que conhece todas as coisas, inclusive, em primeiro lugar, ele conhece os que são dele. Ele sabe muito bem aqueles que pertencem a ele. Ele não conhece apenas de um conhecimento intelectual, mas é de um conhecimento de relacionamento. E ele sabe que conhece a tribulação daqueles que são dele. Essa tribulação, a palavra tribulação, significa simplesmente a sensação do que é apertado por um peso ou por uma força. É como alguém que está sendo massacrado com um peso enorme, maior do que as suas forças, né? Ou então alguém que está entre paredes, que está cada vez mais encurtando e ele se sente dessa forma. A tribulação é essa sensação, as coisas estão acontecendo e a gente se sente atribulado. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja de Esmirna e a força das circunstâncias trazia a ideia de que eles deveriam abandonar a fé. O que acontece, as tribulações, as dificuldades, elas não vêm com a intenção de nos deixar mais pobres, ou nos deixar doentes, ou coisas desse tipo. São consequências. Mas a intenção mesmo do inimigo é tirar a nossa fé, é acabar com a nossa fé, é mostrar que nós não temos fé, é mostrar que nós começamos uma boa carreira, mas olhamos para trás e voltamos. Aqueles irmãos daquela igreja, os irmãos lembram que o pastor Renato pregou sobre esta igreja? Os irmãos daquela igreja, de uma única vez, foram lançados do Monte Pagos 1.200 crentes. De outra feita, lançaram 800 crentes. Era um monte famoso daquele lugar, que eles então prendiam os crentes não negavam Jesus, e então eles empurravam, jogavam eles monte abaixo, ou seja, como sacrifício, como penalidade para aqueles que confessavam a Jesus Cristo. E uma igreja que crescia cada vez mais, e uma igreja que sabia o que era sofrer por causa de Jesus. Mesmo assim, não abandonaram a fé. Mas também Jesus conhecia não somente a tribulação daquela igreja, mas a pobreza dela, e era uma pobreza extrema, né?
O comentarista ele diz que há duas palavras gregas para se designar o pobre, né? Duas palavras gregas para se designar o pobre. Uma, a que se usa aqui, é a chamada pitogia. A outra é a penia. Esta define a condição do homem que deve trabalhar com as suas mãos para ganhar o sustento. A penia é aquele pobre que tem que trabalhar para ganhar o seu sustento. A primeira, pelo contrário, denota a destituição total, ou seja, ele não tem recurso algum. Em outras palavras, penia é o homem que conhece, que carece, que precisa do que é supérfluo. Já a outra palavra que é usada aqui, para denotar essa igreja, pitogia, é o que não tem nem sequer o essencial. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas o Senhor Jesus disse que, mas tu és rica. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Está falando da pobreza financeira, física, de recursos mesmo financeiros, mas ele fala que você é rica, no caso espiritual. Hernando Dias Lopes, ele comenta que era representada, essa palavra era representada pela imagem de um mendigo agachado. Os crentes haviam renunciado os métodos suspeitos, por causa da sua fidelidade a Cristo. Eles haviam renunciado os métodos suspeitos de ganhar dinheiro. Eles perderam lucros fáceis que foram para as mãos de outras pessoas que não tinham escrúpulos. Então, aquela igreja ela estava pobre, não porque era uma igreja de vagabundos, de pessoas que não queriam trabalhar, mas era uma igreja pobre porque ela não tinha mesmo espaço. Os que poderiam trabalhar não recebiam trabalho porque eles eram perseguidos por isso. E aqueles que tinham alguma coisa, eles deixavam de ganhar, porque na cidade, para ganhar dinheiro, tinha que fazer coisas erradas. Aquelas pessoas eram então despedidas de seus empregos como resultado de sua conversão. Elas tinham suas casas saqueadas pelos pagãos. Os seus bens eram confiscados pelo governo. Tornar-se crente era o mesmo que experimentar pobreza, fome, prisão e morte. Então, por isso que Jesus está escrevendo uma carta para aquela igreja, para eles perseverarem. Mas Jesus disse que eles não precisavam sentir pena deles mesmos. Podiam parecer pobres, mas na verdade eram ricos, muito ricos. Ricos, claro, de bens espirituais. Aí a gente tem que fazer uma avaliação aí. Que tipo de pobreza, que tipo de riqueza a gente deve buscar na nossa vida? Aquelas que nós vamos deixar aqui quando morrermos, podemos ficar ricos aqui, mas aí vamos deixar toda essa riqueza aqui. E às vezes essa riqueza pode até nos atrapalhar, essa busca por essa riqueza. Diz Paulo a Timóteo de que aquele que deseja ser rico, ele já está pecando. Aquele que tem um desejo frenético de riquezas, ele está pecando, porque ele está substituindo Deus por aquela riqueza se tornou o Deus dele. Mas aquela igreja que estava perdendo até mesmo os seus pequenos e os seus poucos bens, por causa da fé em Jesus. E essa fé em Jesus estava tornando eles ricos diante de Deus. Então essa riqueza espiritual, ela perpassa dessa vida para outra, ela ultrapassa a morte. Essa riqueza a gente leva para outra vida e mais, lá estará muito mais valorizada. Mas Jesus diz também que conhece a inocência daquela igreja. A palavra blasfêmia, quando ele diz aí, eu conheço a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles eram acusados injustamente, eles sofriam várias acusações injustas, para poder realmente o governo caçá-los e capturá-los. Eles eram caluniados, eles eram chamados de canibais, para você ter uma ideia. Com que argumento?
O argumento de que na celebração da ceia eles comiam o corpo e o sangue de Jesus. Para isso para eles, para os acusadores, era canibalismo. A ceia era feita de uma forma mais restrita, entre os cristãos mesmo, e eles saíam dali muito alegres, muito felizes. Mas por que? Eu tomei o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, porque, claro, era o símbolo, né? O pão representa o corpo de Jesus e o sangue representado pelo cálice. E eram acusados também de imoralidade, de serem imorais, por celebrarem a festa ágape antes da Eucaristia. E como era em regime fechado, ou seja, era em lugares escondidos, então as pessoas saíam falando que eles iam para lá porque iam praticar imoralidades. Eram chamados também de divididores, né? Eles dividiam as famílias. O próprio Jesus, ele disse que não veio para causar paz, mas para causar divisão entre as famílias. Por quê? Porque quando o homem se convertia, era mais fácil a mulher seguir a religião do homem, né? Mas quando a mulher se convertia, o homem pagão acabava que mandava embora a mulher, porque ela se convertia. Tanto que Paulo escreve aos Coríntios: olha, se o homem consente viver contigo, fica com ele, se não, viva em paz, né? Não é obrigada a viver com a pessoa que te abandona, que no caso lá é a ideia do abandono, divórcio por abandono. E eles eram acusados de dividir famílias. Filhos que se convertiam, os pais então expulsavam das sinagogas, expulsavam de casa e assim por diante, tá? Também eles eram acusados de ateísmo, porque existiam vários deuses ali, e esses deuses não eram seguidos pelos cristãos. Os cristãos adoravam somente a Cristo, eram exclusivistas, tá? E então eles eram chamados: não creem nos nossos deuses, então eles são ateus, eles não creem nos nossos deuses. Eles também eram acusados de deslealdade, de serem revolucionários ao Império Romano, por negarem a adoração a César. Então, não vai adorar a César? Então não tem como, porque todos aqui adoram os outros deuses, mas adoram a César também. César, a palavra César, Augustus, é de fato um nome divino, e que eles deveriam então adorar César. Isso eles não faziam de jeito nenhum, por isso eles eram tão perseguidos. Mas além de Jesus conhecer aqueles que eram dele, Jesus conhecia também aqueles que não eram dele. Jesus tem conhecimento daqueles que não são da igreja, que são os blasfemadores. A blasfêmia é aquele que conhece a verdade a respeito de Deus e mesmo assim nega intencionalmente. Esse é um blasfemo. Ele conhece a respeito de Deus, mas mesmo assim o nega. Também os presunçosos, quando eles dizem a si mesmos se declaram judeus. Existem pessoas, ou seja, sinagogas aí, existem judeus na cidade de vocês, que eles estão dizendo que são, mas nem são, de fato, tá? Eles são mentirosos, eles são presunçosos, eles dizem que são eleitos, eles dizem que são salvos e não são. Eram numerosos naquela cidade e também eram ricos naquela cidade. Eles, para você ter uma ideia, há registro de que eles ofertaram 10 mil denários à cidade quando a cidade sofreu um terremoto. O governo romano deu a eles um título, aos judeus, um título de religio licita, um nome, dois termos latinos para demonstrar que era uma religião tolerada. Era uma religião tolerada. Chegará o tempo no Brasil, irmãos, ainda temos uma paz, mas chegará o tempo de que a perseguição vai se tornar tanto que a igreja vai ter que negociar com o governo justamente esse título aqui, religio licita, né? De a gente ser uma religião tolerada, a gente tem que adotar as permissões dele. Na China já é assim, vocês sabem disso, né? A igreja que quer sobreviver lá tem que andar de acordo com o governo comunista chinês. Inclusive vi essa semana um repórter da Globo News, inclusive, eu não estava em casa, por isso eu assisti a Globo, estava passando outra televisão, e eu vi, interessantemente, falando, o apresentador criticando a China por colocar aquelas grades amarelas
na frente do comércio, na frente das casas, inclusive proibindo as pessoas de saírem de casa por causa de mais uma onda de Covid, né? Então, para vocês verem até onde, ou uma ideia de como vai acontecer numa esfera mundial na nossa vida também. Mas também Jesus ele chama aqueles judeus que estavam perseguindo os cristãos, de satânicos, sinagoga de Satanás, porque existiam sinagogas lá. Sinagogas eram aqueles locais onde os judeus se reuniam, certo? Mas ele não chama sinagoga de Deus, a reunião, a Assembleia do Senhor, mas fala que na realidade eles eram uma assembleia do diabo, uma assembleia de Satanás, né? E é claro, fica evidente aqui de quem fala mal dos crentes, fala mal de Cristo, está a favor do diabo. Quem fala mal da igreja de Jesus está falando mal do próprio Jesus, está também trabalhando para Satanás. É uma sinagoga de Satanás. Então devemos tomar muito cuidado quando falarmos de nós mesmos ou de uma igreja genuinamente evangélica. Nós vemos também, irmãos, em terceiro lugar, o Jesus encorajador, o Jesus que encoraja. Veja que ele reconhece toda essa perseguição, toda essa dificuldade, todos esses adversários daquela igreja, mas ele encoraja. Ele fala que ele mesmo é o agente deliberativo desses acontecimentos. Ele não está alheio a tudo isso. Não temas as coisas que tens de sofrer, tá? Quando ele fala que o diabo é o agente causativo, ele é que causa todas as coisas, ele é quem mete a mão para causar o sofrimento, mas é Deus quem permite, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Quando acontece uma coisa ruim, pode ser o diabo que esteja metendo a mão nisso, mas Deus é quem delibera. A soberania de Deus e a responsabilidade do diabo aí de fazer as coisas más dele. O sofrimento também é algo necessário, tem de sofrer, não tem jeito, tem que sofrer. Veja que o texto ele é bem claro, alguns não temas coisas que tem de sofrer. Jesus não proibiu livrar o sofrimento deles, mas eles tinham que sofrer. Claro que os propósitos de Deus vão ser revelados no final, mas temos que sofrer, não tem jeito, temos que padecer, temos que passar por dificuldades. O sofrimento também pode gerar provação ou tentação, como o versículo continua falando, para ser dispostos à prova. Como eu já disse, Deus delibera o sofrimento para sermos aprovados, enquanto que o diabo ele nos tenta para nos reprovar. É uma diferença enorme, né? O diabo ele vem contra nós para nos derrubar, para nos reprovar, enquanto que Deus permite o sofrimento, a prova, para nos provar e para nos amadurecer. Mas a boa notícia é de que o sofrimento ele tem limites, ele não se estende por muito tempo. Quando o número chega a 1000, como vai ver lá no milênio, é muito tempo, mas aqui são 10 dias, é uma tribulação que eles teriam que sofrer de 10 dias, não tem mais as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É de 10 dias somente, né? A prisão realmente era um sinal de morte, a prisão era algo terrível, porque se a pessoa não morresse pela condenação, mas ela morria de tantas doenças que ela pegava dentro daquele calabouço. Mas Jesus diz, olha, vai ser só de 10 dias, não vai demorar, é um tempo completo, é um tempo que nós temos que sofrer, mas é de 10 dias. É um tempo no qual nós não seremos destruídos. A mesma ideia lá que Paulo escreve aos Efésios falando do dia mau. Esse dia mau, pastor, é 24 horas? Não, pode ser só 24, pode ser 1 minuto, pode ser 10 anos, pode ser menos, pode ser mais, mas é um tempo certo de que nós não seremos destruídos, pelo contrário, sairemos desse período mais maduros, mais fortes e cheios de vigor. Em quarto lugar, esse Jesus ele é recompensador.
Jesus ele recompensa a igreja fiel: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa é gratuita. Ele fala dar-te-ei, não venderei e nem trocarei. Ele fala dar-te-ei, será dado, é gratuito. Tá, a recompensa que vem de Deus, ela vem por graça, porque muitas pessoas estão fazendo trabalhos também religiosos e não serão recompensados, tá? Mas aqueles que são crentes, que trabalham e que são fiéis a Deus, que fazem a vontade de Deus, eles serão recompensados pela fidelidade. Na verdade, irmãos, a maior recompensa nossa será pela nossa fidelidade, não simplesmente pelo que fazemos, mas como fazemos. A recompensa, ela é imperecível, ela é a coroa da vida. Não é uma coroa igual àquela que se dava nos estádios, que se premiava para o corredor, para o atleta, que era uma coroa de louros que murchava e logo se acabava. Nem era uma coroa como aquelas que se acabaram na cidade, a cidade foi destruída depois, e que se acabaram, aquela coroa dos palácios, dos castelos que estavam ali, inclusive dos templos pagãos. Bom, somente aquele que venceu a morte e morreu e ressuscitou pode falar que pode te dar a vida, e a vida eterna, a coroa da vida, a plenitude da vida. Veja que esse Jesus, ele primeiro fala que ele tem autoridade, ele já experimentou isso, então ele pode te dar isso que ele mesmo já teve e já tem. E Jesus recompensa os obedientes. Há recompensas que são condicionais, aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem. O que sofre não sofrerá, ou seja, de nenhum modo sofrerá. Quando ele fala aqui no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, tá? O que sofre hoje não sofrerá amanhã, ou seja, na eternidade. O que sofre com Cristo hoje viverá eternamente com Ele amanhã. Lembra do caso do rico e Lázaro? Lázaro estava no céu e o rico estava no inferno, e aí o rico pediu para que molhasse pelo menos ali, né, um pouquinho, para dar um alívio para ele, mas Abraão disse: não, o que você tinha, a oportunidade que você teve, você perdeu lá. Em outras palavras, né, você não quis aproveitar, e Lázaro, ele sofreu lá. Então agora ele está experimentando do gozo eterno. E o que morre não morrerá, ou seja, o dano da segunda morte aqui, irmãos, mesmo que sofra o dano da primeira morte, que é a morte física, não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual. É esse tipo de morte que o Apocalipse está falando, tá? A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. Alguns interpretam que é a segunda vez que vier, Jesus ressuscitou, mas ele morre outra vez. Não, não é nada disso. A primeira morte é a morte física, a segunda morte a morte espiritual. Por mais que morra fisicamente, que o imperador mande matar, que mande jogar do Monte Pagos, ainda assim, né, não sofrerá o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Quero concluir lembrando os irmãos que já devem ter ouvido falar dele, do senhor chamado Policarpo, o bispo de Esmirna. Ele pastoreou aquela igreja, viveu ali num período, né, do segundo século, no ano de 150 e alguma coisa, na verdade no dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo, ele foi martirizado. E naquela época estavam acontecendo os Jogos Olímpicos, né, e os Jogos naquela cidade, e o povo estava alvoroçado ali no local de jogos, e pediram que alguém trouxesse alguém para ser sacrificado ali. E trouxeram Policarpo, fizeram ameaças a ele, e ele mesmo respondeu que há tanto tempo servia a Jesus e ele não ia negar ali aos 86 anos de idade. E então as pessoas iam nas suas casas, pegavam móveis, pegavam o resto de madeira para fazer a fogueira, para atacar fogo em Policarpo. E dizem que
tacaram fogo, amarraram ele na estaca, tacaram fogo, e ele não morreu daquele fogo na lenha, mas aí foram lá, furaram ele, e o sangue dele chegou até mesmo a apagar o fogo, e ele foi morto ali mesmo, diante da população eufórica, gritando que ele deveria ser morto. Exemplo de fidelidade, exemplo de perseverança, exemplo de amor incondicional a Deus. Isso nos leva a ver que nós sofremos pouco e gememos muito. Precisamos então entender a necessidade de sermos fiéis. Vamos orar? Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, nós Te louvamos por ela, rogamos que o Senhor nos ajude, que embora soframos, padeçamos necessidades, embora, ó Deus, vivamos muitas dificuldades na nossa vida, de variadas formas, muitos ataques, muitas tentações, muitas provações, muitas coisas que podem mesmo, Deus, ter a intenção do diabo de nos destruir a fé, de nos impedir de continuar caminhando, de nos impedir de continuar confessando ao Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, não permita que tais coisas abalem a nossa fé, mas pelo contrário, Senhor, que mesmo que pereçamos, mas que a nossa fé, ó Deus, se mantenha viva para a glória Tua, para o louvor do Senhor e para a exaltação do nome daquele que nos salvou, em nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém.